the GOAT right now, the man when it comes to all things MMA translations. And so our good friend Fabiano is back to help us out. Hopefully this time we don't have to kill, 35 to 40 minutes of time, because we got his whole life story last time while we were searching for Charles Oliveira. But Fabiano is here to help us out once again. Is that true? There he is. Hello, sir. Here I am. Thank you. Very kind for your words. Yes, on a Monday. Happy Monday to all. Yes, this is a big deal for us, Fabiano. We have never had Jose on the program before, a living legend, the King of Rio. And, I felt like it was my duty to assign you this assignment and not our friend Luciana, who, for one time was on the pound for pound list as far as interpreters go, but she has been, pushed down a couple pegs due to your incredible time-killing performance last time. It's because you were not in Rio for UFC 301, and I thought that was a travesty, and so I wanted to give you this opportunity to do the translations for the great Jose Aldo. What do you think of that? I do appreciate it. It is a pleasure and a privilege. And I was not in Rio because the OG, Derek Lee, he lives there. He works in Fight Pass Brazil as well. So he's a local in Rio. I mean, the man is there, right? He's been doing this for quite some time. And that's why I do most of the other shows. Okay. So that's why Derek. Yes. Fair enough. And we love Derek around these parts. No beef with him whatsoever, but you were obviously missed. And so without further ado, let us say bom dia to the legend, the former UFC featherweight champion, the one and only Jose Aldo. It is such an honor to have you on the show, Jose. Let me just clap for you here. Hello, my friend. Obrigado. I don't know if you know this, Jose, but I've been doing this show for 15 years, and I think this is the first time that you have ever appeared on the show, and so thank you so much for the time. Bom dia, José, tudo bem? Cara, olha, foi mencionado aqui algumas vezes. Faz 15 anos que de uma maneira ou outra o Ariel está fazendo esse show. E você nunca esteve nele. Então, a gente está muito feliz que você está comparecendo. Bom dia. Bom dia, bom dia. Não, a felicidade é minha. Não, eu nunca fui convidado, então não tem como eu participar, né? Então, hoje eu estou aqui com ele. Então, depois de 15 anos, estamos juntos agora. Well, the pleasure is mine. I was never invited, so it's my honor to participate. So I'm very happy to be here now. That is not true, for the record. I've tried many different ways, many different phone numbers, and I was never able to locate Mr. Aldo. We love him here, and so I just want to let him know that that is not true at all. Olha, só para deixar registrado aqui, não foi por falta de tentativa, foram tratados vários números, várias pessoas, vários contatos, e não aconteceu. Então, só queria deixar registrado porque a gente tentou. Finalmente a gente conseguiu. Então, graças a Deus chegou o dia, então hoje é o dia. Eu estou muito feliz também de participar com você, Daniel. Well, thank God. The day has arrived. I'm here, and I'm very happy to participate. One request. Is it possible to ask Jose if he can just turn his phone this way so that it's not the two black bars on the side? Is that possible? Yes. There. Isso, aí. Oh. Perfect. Espera aí, eu girar um pouquinho mais aqui, ajeitar bem. Perfeito. Okay. Thank you so much. Jose, it's been a week since we saw you in Rio. What a great performance. Can we start from the beginning? Why did you ultimately decide to come back to the UFC after retiring in 2022? Cara, faz pouco tempo que a gente vê você no Rio. Primeiro de tudo, ótima performance, obviamente. A gente só gostaria de saber, vamos voltar um pouco no tempo, voltar essa história e pensar... O que levou você a estar naquela situação, a estar lutando no Rio de Janeiro? Como é que foi esse processo? Então, acho que o processo começou na virada do ano, né, em janeiro. Então, eu já comecei a falar com Dana para voltar de novo ao UFC. Acho que eu tenho idade para isso, então estou novo. Então, nada mais justo que a gente finalizar dentro do Ultimate, né? Então, eu pedi para voltar desde janeiro. Então, passou pelo, como eu falei antes, Dominick Cruz, até que finalizamos com o Jonathan Martinez, né? Então, fiquei muito feliz. Coincidiu a volta ser no Rio de Janeiro. Actually, the process has started from even before the turn of the year. I spoke to some people. I've spoken to Dana. I wanted to come back. Age is not a problem. I feel young. I wanted to go back. The process started with thinking through Dominick Cruz, but then ended up with Jonathan Martinez, and it was a coincidence that it just so happened that the comeback was in Rio. Oh, wow. Okay. And so there was some talk that you were coming back because there was one fight left on your contract and you wanted to finish that fight in order to pursue other things. Is that at all accurate?
Olha, a conversa, de uma maneira geral, foi que, de repente, você estava voltando para fazer só aquela luta que faltava no contrato, e você simplesmente ia terminar com o contrato. Era isso? Como é que ficou essa história do contrato? Não, né? Eu sempre quis ter uma luta dentro do Ultimate, né? Uma luta no contrato, pelo fato de não ter vontade de lutar em outro lugar. Mas não, nem me passou por isso, pela minha cabeça de querer finalizar o contrato e fazer outras lutas. Não, eu sempre recebi convite e assim eu sempre mostrei pro Ultimate. Não, eu queria voltar mesmo, eu queria ver como é que eu estava. Então eu cheguei, fiz a luta, eu acho que eu tentei fazer um pouco de tudo, fazer uma grande performance, mas eu sei que a gente ainda tem um pouquinho ainda para queimar, um pouco de lenha ainda para queimar, né? Então, não foi nada pensando em fazer qualquer outra coisa, não. Porque sempre meu sonho foi lutar no Ultimate, então eu fico muito feliz. Mas agora sim, agora é uma nova negociação, um novo tempo que a gente tem que sentar com o Ultimate e ver qual é melhor para ambos. The leaving in one fight on the contract was never meant to actually write down that contract and actually finish that contract by having that fight. The idea was actually keep a fight in the contract because I never had the desire to fight anywhere else. It was just to keep it in tabs there. But the fighting in the Ultimate Fighting Championship was always my dream. That's it. And being in the UFC is what I always wanted to do and never wanted to leave. So I wanted to show some people what I got. I show that I do have a lot to offer. And now is a new negotiation. It's a new time. We're going to start looking at some other things, and I have some conversations. But I did show that I have a lot. Being back that week, especially in Rio, what was it like for you? The preparation, seeing familiar faces, but then all the love that you were receiving from some of the newer fighters, some of the newer Brazilian fighters, not new to you, but new champions, Pereira, Pantoja, showing you the respect as a legend. That whole process all week long, what was that like for you being back after 2 years? E como é que foi aquela semana no Rio? Um processo, você voltar 2 anos depois e ter não só admiração de todo mundo que estava lá na arena, também a admiração de todo mundo. Aquelas caras, hoje sempre, né? Aquela galera de sempre já está acostumada a ver, mas também novos campeões. Você está falando de um Pantoja, está falando de um Poatan, te admirando, mostrando respeito por quem você é. Como é que foi essa semana toda? Como é que foi estar nesse processo todo e ver todo mundo? Então, a sensação é ótima, né? Eu acho que receber o carinho de todos os atletas, eu acho pelo trabalho que a gente tem ao longo desses anos aí dentro do Ultimate, né? Conquistando títulos, fazendo grandes lutas, então ter respeito, o carinho de todos é muito gratificante para nós, né? Isso mostra o nosso trabalho foi bem feito, né? E eu lembro que foi bem legal a gente trocando ideia. O Pantoja já conhecia, ele já tinha treinado com a gente, né? Depois também o Poatan. Eu acho que é isso, cara. A gente tenta pegar a energia de cada um ali dos brasileiros, né? E assim a gente tentar chegar ao mais longe, conquistando os títulos dentro da organização. I think the love and the respect from everybody, that's so cool to actually have. It means that it's the fruit of all the work that we've had throughout these years and what we've been able to accomplish. I've had contact with Pantoja before, I've trained with him before, and also being able to talk to Poatan and having Alex Pereira there. I think it's great to actually, it shows again the work that was done and what we've been able to accomplish in this organization, but also you feed off that Brazilian energy, everybody together. So it's just for us to continue to work and continue to get more and accomplish more in the UFC. How did the idea come about for you to wear the crown into the arena, into the cage? We had not seen that before. How did that all come about? E a ideia da coroa, cara? Como é que surgiu a ideia de você entrar com a coroa, chegar, fazer o teu walkout, entrar com ela e na tua caminhada pro octógono? Não, a ideia foi minha mesmo, né? Logo quando a gente fechou a luta, já pensei na coroa, pensei também no início da música. Eu acho que eu sabia que na noite ia estar com a arena lotada e todos os brasileiros, os fãs torcendo pela gente, então esperando esse momento. E pelo próprio o pessoal do Ultimate, né, que colocaram esse apelido de Rei do Rio, então eu falei, nada mais justo que a gente tá com a coroa, né? Então eu fui pedir permissão pro Ultimate, só uma pessoa, ela avisou, então eu mostrei a coroa, falou que não tinha problema nenhum, e eu pude assim entrar e assim, pegou todo mundo bem legal, assim, de surpresa, né, que gostaram bastante da coroa, mas foi ideia minha mesmo na minha cabeça. Quando a gente fechou a luta, eu falei, cara, eu vou entrar com a coroa, né, eu acho que eu queria fazer até um ensaio também, com Copa do Rei e tudo, mas eu acho que ficou bem legal, todo mundo adorou.
It was my idea, actually. I just thought about it, being with an arena full of Brazilians and also, coming out to the song and everything else. I felt that it would be a cool thing, especially because throughout the UFC, that's how I got this nickname from the King of Rio. So I wanted to make sure I honor that, and I thought it would be a cool thing for everybody. So I showed the crown before. It was approved by the UFC. They said, let's go. I think it caught a lot of people by surprise at the arena, and they felt it, but it was a very cool thing too. So got to do some pictures as well with dressed as a king, and I thought it was a really cool thing to do. You mentioned Dominick Cruz as a potential opponent, and those that have been watching your career for a long time, dating back to WC, like that's a fantasy matchup. You were 145 champion, he was 135. Ultimately, you fought Jonathan, and I think that was your decision. Can you explain why you liked the Jonathan Martinez fight over Dominick Cruz? Você mencionou o Dominick Cruz no começo da conversa. Por toda a tua carreira, por toda a tua trajetória no WC, também você campeão 145, ele 135, vocês teria, talvez era aquela casada dos sonhos, uma luta legal para ter vocês, mas você acabou aceitando essa luta contra o Jonathan Martins, e uma coisa que você aceitou mesmo, foi algo que você queria. Por que o Jonathan e não o Dominick nesse momento? Então, o Dominick foi o primeiro nome, né, que tinha fechado, mas acho que o Dominick, ele fez alguma coisa, não sei se ele trocou de treinador, brigou com alguma coisa, então não pôde ser com ele, né, mas a princípio seria com o Dominick Cruz. Eu já tinha aceitado. Geralmente eu pedi, o Ariel, um cara bem mais ranqueado, né, eu pedi um top 5 ali. Então, acho que foi esse momento quando eu parei de lutar, eu estava ranqueado ali embaixo, então era isso que eu queria. E até quando ele me ofereceram o Jonathan Martins, para mim não havia problema nenhum, eu queria até mostrar de novo, queria mostrar o que eu tenho ainda para fazer. Então, independente se fosse o Dominick Cruz ou o Jonathan, para mim não importava, eu queria lutar, não importa se fosse no Rio ou em qualquer outro lugar, mas eu queria mostrar tudo isso que eu venho treinando desde daquela minha parada da minha última luta contra o Merab. E eu também falei com o Cerrudo, né, com o Henry. Só o Henry falou que ia passar por uma cirurgia, então não pode ser ele também. Até que o Jonathan, então, fiquei muito feliz de lutar com um cara que vem uma sequência boa de vitórias. E também agradecer a ele por ter vindo aqui no Rio de Janeiro lutar comigo. Yeah, the original talk was with Dominick, and I think Dominick was going through some changes, maybe had some beef out there with some coach. I'm not sure exactly what was going on, so he wasn't available, and I figured, Jonathan would be a good matchup for me. What I asked people, and Ariel, I really wanted to fight up in the ranking, so I wanted to be up where I was. I was ranked when I had my last fight 2 years before, so I wanted to make sure that I was in the same position out there. When they got me Jonathan, I thought, great opponent, somebody that came on off of a good stretch of wins. And also, I did thank him for actually coming down to Rio and getting that matchup done. I also spoke to Henry Cejudo, but he was going through surgery as well. So that was the process of going through those three. And it was a good fight. And I think I was able to show people what I still got to continue to fight in the rankings. Considering the layoff and considering being back home, I'm just wondering how you felt on fight night. Did you feel more you've done it all, you've climbed all the mountains, there's nothing left for you to prove, but I'm just wondering if you felt a little bit more nervous because you had not fought in MMA for 2 years. Considerando o hiato, período aí de 2 anos sem estar lá, considerando estar em casa de novo, né, uma surpresa, como você falou, estar no Rio de Janeiro, como é que foi para você? Você tá voltando, você tá lá, foi diferente para você? O que você sentiu depois desse tempo sem ter lutado e estar no Rio de Janeiro? É um desafio como esse? Acho que a diferença é pouca, né? Eu acho que teve mais uma sensação de alegria de novo, aquele entusiasmo, né, de sentir de novo a emoção de entrar, caminhar, ouvir minha música e fazer aquilo que eu gosto de fazer também. Eu acho que isso para mim foi mais sensação agradável, vamos falar assim, né? Acho que os fãs já sabiam que ia estar junto comigo. Acho que onde que eu passo aqui no Rio, então eu sei desse carinho, converso com todo mundo, eu sabia que ia estar todo mundo na mesma energia. Mas eu acho que de sentir a música de novo, caminhar de novo até o octógono ali, assim, eu acho que isso que me deixa um pouco assim ansioso, um pouco nervoso, né? Mas aí depois, quando eu entrei no cage, eu estava muito tranquilo. Eu acho que esse
2 anos, eu vim treinando muito boxe, né? Então eu estava muito, muito bem preparado. Assim, é difícil falar agora, Ariel, pelo fato que ninguém viu, né? Ninguém teve comigo. Mas quando eu voltei a lutar, a treinar o MMA, então todo mundo falou, cara, que eu estava melhor do que quando eu saí, né? Então era fato que, não, dependendo do adversário que estava naquela noite, a gente ia chegar lá dentro e ia vencer. I know it was the joy and the excitement of fighting in front of a crowd and actually being in Rio again. So that was a cool thing, and you feed off the energy and having everybody there. I knew that when the song came out and I was going to go through that walkout, I knew I was going to feel it. And there was some anxiousness, and you feel a little bit nervous of actually doing it again. But it was quite amazing, and Ari, it was very hard for people to know this because they weren't there with me. But training boxing all along, nonstop. A lot of people said that when I started training MMA again, they said you came back better than you are when you actually left. So I knew whoever the opponent was that I was going to be prepared, ready to go, and I was going to come out. So it's been 9 days since the fight. Are there any updates on your future? Do you have a new offer from the UFC? Do you have offers from other people? What could you tell us about your future now? São 9 dias desde a luta. Algum update, alguma notícia que você tem em relação ao teu futuro na organização? Já se falou alguma coisa? Como é que estão como é que estão as negociações? Como é que é tudo? Então, Ariel, agora a gente está negociando, o Dedé está falando diretamente com o Sean. E eles estão em reunião, sim, a gente está esperando já justamente para ver o que vai acontecer, né? Então a gente já tem várias propostas na mesa, mas do Ultimate a gente está conversando, né? Então agora com o Dedé, Sean, Dana estão sentando e vamos decidir o que é melhor para mim no futuro. They're sitting there already. André Pederneiras is already sitting with Sean Shelby, just getting things done. I think that there's some stuff on the table coming in, a lot of proposals coming in, but I now is up to Dedé to actually work and sit down with Sean and with Dana and get our future together. So does that mean you are leaning towards re-signing with the UFC? Então significa que você está pendendo para assinar novamente com o UFC? Sim, eu acho que tudo está dependendo do que eles vão apresentar, né, para mim, qual o plano futuro. Eu acho que não é questão só de dinheiro agora, Ariel. Eu acho que a gente não está pensando nisso, a gente pensa muito mais naquilo que eu posso fazer ainda, naquilo onde que eu posso chegar. Então, acho que é isso que a gente tem que ver agora. Acho que, independente de qualquer coisa, eu sempre sonhei ser o campeão, treinei para isso, o meu corpo é preparado para isso. Eu acho que nessa minha volta agora todo mundo pode ver. Acho que a luta que eu fiz, né, tentei fazer um pouco de tudo, então eu fui um lutador de MMA completo, então eu acho que eu estou me sentindo muito bem ainda. Eu acho que para fazer um pouco, até quem sabe ser o campeão no futuro. Yeah, Ariel, is all about it's not about the money anymore. There are a lot of things to be taken into consideration, and it's more of what I can do and what I can get, what I can accomplish. I think that in that fight, I was able to show a lot of things that I can do. That I'm an MMA fighter, that I'm a complete fighter. So now the conversation is about what can we show in the future and the things that we can accomplish. I was asked a lot over the past week what I think you will do, and my guess, without talking to you, was you seem to really enjoy boxing, that you would now try to go down this boxing path because you've accomplished everything in the UFC. But now listening to you, Jose, I'm starting to rethink that stance. It sounds to me like your heart is still in the UFC and MMA. Is that an accurate assessment of where you're at? Or would you rather continue down the MMA path as opposed to going down the boxing path? E ao longo dessa semana, muito foi perguntado para mim sobre o que eu achava que ia ser feito, qual vai ser o próximo caminho dele. E eu pensava, poxa, a impressão que passa é que realmente o caminho do boxe parece ser aquele que ele mais está confortável, dá a impressão que é nesse caminho que ele vai seguir. Mas conversando com você agora, eu estou sentindo um certo nível de conforto, parece que a tua história do UFC segue, parece que está pendendo para isso. É isso, hoje você está se sentindo mais confortável? Essa ideia de lutar MMA novamente, parece ter mudado um pouco a percepção que as pessoas têm? Então, olha, eu acho que assim, eu tinha até a luta marcada, né? Eu sabia que a gente encerraria o contrato, tinha a luta agora no card do Jake Paul.
ele me convidou, né, para fazer parte desse grande show que vai ter em julho, que ele luta contra o Mike Tyson, Netflix. Eu tinha adversário, então já vinha treinando para isso já. Mas eu não sei ainda, cara. Eu acho que eu tô esperando primeiro, Ariel, ver a proposta do Ultimate. Eu acho que isso, sim, para mim, que é mais importante agora. Querendo ou não, o respeito, o carinho que eu tenho pela organização, pelo Dana, por Sean, por todos, que sempre me trataram muito bem, né? Então, agora eu tô só esperando isso. Primeiro eu tenho que sentar com eles, eu tenho que ver. E aí sim eu vou analisar, sentar junto com a família, com o Dedé, para ver o que é melhor para mim. Acho que dentro do boxe eu me sinto, sim, muito confiável. Acho que eu tenho uma habilidade, eu acho que eu tenho coisas para fazer, né? Mas, cara, pode ter certeza. Primeiro, eu tenho que dar prioridade àquilo que foi minha vida inteira, né? Graças a Deus, se eu estou o Aldo, se eu estou fazendo o que eu for, sempre foi graças ao Ultimate. Então, assim mesmo como ele tem um carinho por mim, eu tenho por eles. E primeiro eu quero sentar com o Ultimate, cara. Sim, quem sabe, sim, dentro do MMA, eu acho que a luta eu me senti muito bem. O treino também, eu acho que, como eu falei, desculpa me alongar rapidinho, irmão. Cara, eu vinha numa sequência de 20 anos, sempre treinei muito, dei tudo de mim, no meu corpo, de tudo. Dentro do MMA eu nunca saí, nunca tirei férias, nunca fiz nada além de treinar. Então, esse tempo que eu parei, esse tempo que eu tive fora, foi bom para minha cabeça, pro meu corpo. Então, eu pude recuperar. Hoje sim, eu me considero de novo um grande lutador de MMA. Se eu tiver oportunidade, pode ter certeza que meu sonho sempre foi ser campeão do Ultimate, ser campeão do Ultimate. Eu acho que isso é a minha maior ideia, sempre foi essa, e sempre eu treinei para isso, então é nisso que eu sempre busquei. Então, primeiro eu tenho que sentar com o Ultimate, depois eu decido assim o que é melhor para mim e para minha família. So, as far as boxing is concerned, I actually had a fight scheduled coming up in the Jake Paul card. He had invited me to be part of a great show, the spectacle it's going to be, him fighting Mike Tyson on Netflix. But I'm going to have to sit down and wait for what the UFC offers me. I still need to, because of the love and the respect that I have for the organization, I want to listen to them. Listen, I do feel very confident in the boxing ring. I feel good doing boxing. I feel that I have things to accomplish it, but I need to step back and evaluate the proposal that I get from the UFC, because my dream was always to be in this organization, and they have treated me so well with such a high level of respect. So I want to see what they can offer me. It's interesting because, and I'm sorry for the long-winded answer, but ever since I started on this, I mean, we're talking about 20 years of my life that have been dedicated to this sport. I am Aldo because of what MMA and what the UFC have given me. If I am Aldo, the person that you know, it's because I'm here because of them. So I have never taken a vacation, man. I've never stopped training, never let down. And in these few times that I've been able to step away from the game, it kind of helped me out, and I just came back, I think, better than ever. So I really want to sit down, want to listen to their proposals, see what they can do. I do, again, have love and respect for the UFC, and I really want to listen to what they have to say. Could I ask, this offer to fight on the Jake Paul Mike Tyson card, who was the opponent that was being offered? Posso perguntar, com essa oferta que foi recebida, você falou pelo Jake Paul e pela organização para lutar nesse card do Jake Paul contra o Mike Tyson na Netflix, contra quem que era o oponente que estava marcado? Então, o nome dele agora eu não me lembro, mas é um indiano, eu acho que ele até desafiou já o Jake Paul também, ia ser no 66 quilos, eu acho, mais ou menos, então o nome dele me foge, mas era um indiano, lutador de boxe, um boxeador mesmo. The name, it's kind of out of my head right now. I can't remember it, but it's an Indian fighter that had challenged Jake Paul before. Cannot remember his name, but the Indian fighter, it would be actually at 145. But it's someone that's an Indian fighter that has challenged Jake Paul before in boxing. I believe his name is Niraj Goyat. Niraj Goyat, right? Niraj Goyat? Acho que maybe, yeah. Okay. Is it possible that could still happen, or is that off the table now? É possível que essa luta aconteça ainda, ou isso já saiu essa cartaz já saiu da mesa?
Não, já saiu da mesa, já saiu da mesa. Não tem como lutar mais. That's not a question for now. Okay. You know, one thing that I said about you, Jose, last week was that you have many great accomplishments. What impresses me as much as any of them is how you didn't let the Conor McGregor fight define you. That was 9 years ago, and some people would crumble and you would never hear from them again. And here you are, still thriving, still one of the best in the sport. How did you not let that moment ruin everything and break you as a human being, but come back even better and stronger and more beloved? How did you not let that moment ruin your legacy and ruin what you had built? Uma coisa, José, que eu sempre falei de você é que você conquistou tudo. Em outro comentário antes ele tinha mencionado que você já basicamente escalou todas as montanhas possíveis, né? Você conquistou tanta coisa, você já fez tanta coisa, e eu falo para as pessoas, você não deixou a luta contra o McGregor te definir. Algumas pessoas, alguns lutadores deixariam que um momento como aquele, simplesmente eles ficariam num casulo quase, eles se enclausariam e talvez não seriam quem foram depois disso. Como é que foi para você isso? Como é que foi para você superar uma coisa como essa? Como é que é para você? Acontece uma coisa como essa e você vai lá e volta. É melhor não deixar isso de te definir. Então, acho que eu sempre pensei em ser o campeão, né? Acho que naquele momento não era o Conor ou qualquer outro. Acho que a derrota, assim, que me faz assim, sofrer mais, né? Pelo fato, dependendo de quem seja, se é o Conor ou o Max, depois que eu perdi, até o Volk. Para mim não importa, importa para mim eu ser campeão, né? Então, desde que no momento que eu entrei na organização, eu queria ser o campeão. Então, a partir daquele momento que eu perdi, eu acho que eu botei na minha cabeça que eu tinha que voltar para academia, eu tenho que treinar mais, eu tenho que dedicar mais, eu tenho que chegar lá dentro e vencer a luta. Então, esse é o meu pensamento de campeão. Minha mente sempre foi voltada para isso, de chegar lá dentro e vencer lutas e ser o campeão e continuar sendo. Eu acho que derrota, vitória sempre vai acontecer na vida de qualquer atleta. Isso faz parte, ó. Só se você um dia chegar e parar logo cedo. Aí você não vai conhecer o outro lado amargo da história. Mas se você quiser continuar lutando, performando, sempre isso tem um risco de acontecer. Mas eu acho que é isso, cara. O sonho de ser campeão, para mim, sempre foi maior do que qualquer outra coisa que possa ter acontecido na minha carreira. Eu acho que foi uma derrota difícil, foi uma derrota para o cara, eu acho que na época falou bastante, tudo, mas eu acho que isso faz parte do jogo, onde que eu sabia que eu tinha potencial de chegar, voltar, lutar de novo pelo título e ser campeão novamente. You know, it doesn't matter what who the loss is to. I mean, I know it could have been McGregor, it could have been anybody. When you lose and losses are part of the game, and I understand that or being a champion was always in my mind. No matter what happened, to be a champion of the UFC was always what I set out to do, what I worked for. So, I mean, losses can happen along the way. You talk about fights against Max, against Volk. Those are losses that can happen. But my desire to be a champion, when a loss like that happens, you go back to the gym and you say, I need to work more. I need to work to be the champion that I want to be. You can, just ride it out and just and leave the game early, and you actually just only get that, stay with the bitter taste, and that just the bitter part of history in there. But then you build the story off of it, and if you can come back, and if you actually stay in this game for long, and if you continue to work, you enjoy the laurels of being of your work and actually being a champion. And that's what I want to do, no matter what the opponent was. And I said it could have been McGregor. It was his time to do it at that time, and it can be. But I had the chance to go back, and I said to myself, after a loss like this, I have to work more, I have to work harder, and I want to be a champion just like I've always set out to do. I love it. And we'll let you go in a moment. I'm just wondering, we saw you at the Hall of Fame. You were so emotional. That walkout was incredible. And I'm wondering if you could just tell us what you were thinking in that moment that made you so emotional. We've seen many people make that walk now, but no one who showed the emotion that you showed. What prompted you to feel that way in that moment? E a gente já vai deixar você aproveitar teu dia, mas vamos falar um pouco daquela caminhada no Hall da Fama. Você mostrou muita emoção, foi uma coisa muito bacana. Já vi muita gente fazer essa caminhada, mas ninguém mostrou a música. Você se mostrou muito emocionado naquele momento. Como é que foi para você passar por aquele momento, ter que fazer aquela caminhada? Então, cara, porque na minha mente ali naquele momento, né, eu não me via ouvindo a minha música de novo. Para mim, na minha mente, naquela noite, é como se fosse minha última vez ouvindo e caminhando
de novo, como fosse entrar no octógono. Quando eu entrei nesse esporte, né, na época, o maior evento era no Japão, né? Então todos os atletas sonhavam em lutar no Japão. E eu não, né? Eu sempre tive a minha mente voltada para o UFC. Eu falava que ia ser campeão do UFC, que eu ia estar no joguinho, isso tudo. E era um sonho muito, muito distante pelo fato que não existia na minha categoria. Na época eu lutava 60 quilos no Brasil ainda. E eu falava, não, cara, amanhã eu vou estar nesse joguinho, amanhã eu vou ser campeão do Ultimate, não sei o quê. Isso tudo, né? Então eu sempre sonhei. Eu acho que eu vou alcançar todos os feitos como eu alcancei dentro da organização, e ser um dos homenageados, ser indicado ao Hall da Fama, né? Daqui, sei lá, 50 anos, isso sempre vai perpetuar meu nome no Hall da Fama, vou estar sempre os maiores, os melhores lutadores do Ultimate. Então, isso para mim que é muito mais importante de qualquer outra coisa, né? O legado que eu venho deixando. Então, foi por isso que eu sempre tentei manter minha carreira numa linha reta de títulos, vitórias, e ser uma pessoa digna tudo aquilo que conquistou, né? Com respeito, carinho, não só dentro da organização, para os atletas, em modo geral. Então, para mim, aquela noite foi uma emoção por isso tudo que eu alcancei, que eu almejei, e também pelo fato que na minha mente só passava que seria a minha última vez ouvindo aquela música. You know, that moment was, to me, I mean, listening to that song, doing that walkout, to me at that point, it was the last time I was going through the walkout, listening to that song. And you know, a lot of athletes back, especially, you know, growing up in Brazil and actually going through a fighting career, at that point, people had their mind set in their eyes to Japan, because that's where, you know, the promotions were. And to me, no, never. It was to be in the UFC. And I remember what I wanted to do is that people say I didn't even have, I fought at 135. There was no, I didn't have a division to fight. And I said, I'm going to fight in the UFC. I'm going to be a champion. I'm going to be in the game. I'm going to be in the game. You're going to be able to play me as a character in the game. And you go through the Hall of Fame experience, walkout, and you think of all the people that you're part of. What's all the fighters that have come with you, all the people, and all the admiration that people show, all the respect that people show. And I thought of all my entire career. That's why I've always focused so much. Every respect for those who came before me. Have respect for everybody that works there. Everybody, respect for all the other fighters. I've always kept my mindset, I walked the line throughout my career, and it was a culmination of everything. You walk, it all comes back to your mind of everything you've done, and I figured there was all those accomplishments come at once into one place. And again, lastly, I once again I thought that was the last time in my mind that I was going to be doing that walk. Amazing. Last quick question, very quickly. One of my favorite videos of all time is 2010. You're about to be given the belt. You know what I'm talking about? In Auburn Hills, you're about to be given the belt, and you go and buy a suit, and you say, "Wee!" and you're in the shop, and you're laughing your first suit. Do you still have this suit? Do you still have it in your possession? I love this video. Bem, uma das coisas, a última pergunta, um dos meus vídeos mais favoritos é você o Cinturão tá vindo e você vai comprar um terno. E você, pô, parece a criança experimentando o terno, pegando o terno. A pergunta é, você tá lembrando desse vídeo pelo jeito. Você ainda tem aquele terno, cara? Tem um terno. Assim, a história desse... A gente foi eleito o melhor lutador do ano, né? Então, foi receber o prêmio. Então, eu sempre usei bermuda e chinelo, né, cara? Fui um cara sempre muito simples. E quando nós fomos ao shopping comprar, né, o terno, cara, eu me via no espelho, eu me achava a coisa mais engraçada. E o Derek, na época, colocou um chapéuzinho na minha cabeça. E eu com aquele terno, cara, eu me sentia muito engraçado, eu não parava de rir. E assim, depois quando eu vesti também para ir na noite receber o prêmio, cara, eu ria demais. Ria muito. Até hoje, quando eu vejo esse vídeo, é muito engraçado, assim, me vejo de terno, né? Mas hoje em dia já é comum, né? Imagina, um cara de origem humilde, nunca sonhou chegar num lugar tão alto e do nada eu tô colocando um terno onde que praticamente só via aquilo pela televisão.
sabia nem como é que era, vestir um terno, qualquer coisa do tipo. Então, sim, para mim foi muito engraçado. E eu tenho terno até hoje, cara. Tenho, olha, tá guardado. Assim, de vez em quando eu sempre coloco ele, porque ele ficou menor, né? Ganhei um pouco mais de massa. Mas de vez em quando eu estou magrinho, eu coloco o terno e assim, é bem legal. Yes, I still have it. And, you know, that moment to me, I was about to receive the award of Fighter of the Year. And we went to buy suits and I just can't, I cracked up, man, because I kept looking in the mirror and I'm a guy that always just flip flops and shorts all the time. And here I am actually getting a suit. And I remember like Derek Lee put a hat on me and I just kept looking in the mirror. Like, it was so funny. I just couldn't stop laughing. And when you think about it, a guy from very humble beginnings, and all of a sudden I'm wearing a suit. And even for the ceremony to put it on, I just kept cracking up. I couldn't stop laughing when I saw it. It was so interesting. But to me, I always laughed, and I always think back to it. So that you know, I still have it. I know. I mean, I gained some mass, so I don't. It's not easy to wear it all the time. But sometimes when I trim down a little bit, I'll wear it. It's a funny moment that we had. I love it. That suit should be in the Hall of Fame with you, Jose. Aéreo, também você também, né? Ele também, eu acho que me ajudou, porque eu li que na época ele usava também com tênis, né? Então, o Ed na época ele colocar um sapato bico fino no meu pé, onde que eu, cara, desconfortável pra caraca. Eu falei, não, agora eu uso um tênis Nike, cara, com terno, então eu posso usar também. Então, ele também me ajudou também naquela noite. Só para você saber, ele também falou sempre, parece que esse terno também que tem que ir para o Hall da Fama junto com você, hein? Your answer for you, Ariel. You helped me a lot, because, you know, I remember when I was saying, when people said they wanted to give me like one of those shoes that's really tight with, like, you know, with a very, very a tight tip there, and they said, like, no, I look at him like he wears a suit with some Nike shoes, and I said, listen, if he can do it, look at it, like I can do it too. I can wear a suit with shoes, and that's a cool look. So thank you. Wow, what an honor! Thank you. I can't believe that you actually even said that. That's amazing. Thank you. I have so much love and admiration for you, so much respect for you, Jose. It was so great to see you back, and so great to finally have you on the show. I'm sorry it took so long, but a real honor for me. So obrigado, muito obrigado. Thank you so much. Parabéns on the win, and I hope that we get to see you for many more years to come. Cara, Frank, obrigado por ter lembrado, de ter lembrado que ele te ajudou com o look dele para você usar tênis. Muito obrigado novamente. O respeito e a admiração que eu tenho por você depois de tanto tempo. Obrigado por você estar aqui. Depois de 15 anos, a gente finalmente teve você aqui. Obrigado novamente. E melhor de tudo daqui para frente. Eu que agradeço por todo o carinho que sempre teve comigo, Ariel. Muito obrigado, muito obrigado. E agora sim, agora qualquer coisinha que precisar de mim, só me chamar que eu estarei à sua disposição. Muito obrigado pelo carinho, irmão. I'm the one to thank for all the love you've given me. Thank you so much, Ariel. Now, you know, lines are open. So if you ever need me, just give me a call. Thank you so much for the love, brother. Thank you, guys. There they are. Thank you, Fabiano, again. You're the best. Thank you so much, guys. Jose Aldo, Fabiano, tremendous stuff. I really appreciate it. Beautiful stuff. Thanks for watching. We appreciate it very much. Hey, if you like this video, give us the old thumbs up. Subscribe as well. You could get many more of these videos on the channel, so please do that. We would love you forever if you did so.